E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia a respeito das resoluções de inequações. Inequação envolvendo primeiro grau e segundo grau. Espero que você goste. Se você gostar do vídeo, faz aquele procedimento padrão, se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vamos fazer o canal crescer para que mais e mais pessoas tenham acesso a conteúdos de matemática. Um grande abraço a todos e vamos embora para o vídeo. É isso aí. Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho a respeito das inequações, especialmente as inequações produto e as inequações quociente envolvendo funções de primeiro e segundo grau. Então, a gente vai direto na resolução de exercício e lá a gente vai conversar um pouquinho sobre as particularidades que a gente tem que analisar na resolução de cada uma dessas inequações. Então, vamos começar. Exemplo 1. Dada a função f de x igual a x, que multiplica x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3. A pergunta é, para que f de x seja menor que zero, deve-se ter... O que a gente tem que fazer aqui então, pessoal, a gente tem aqui a nossa função f de x, que é x vezes x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3. A gente quer que essa função seja menor do que zero, então a gente quer que aconteça isso aqui, ó. A gente quer que x vezes x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3, esse produto seja menor que zero. Nesse momento, a gente acabou de cair numa inequação produto. Então, essa inequaçãozinha aqui, a gente chama ela de inequação produto. E como que a gente faz para resolver uma inequação produto? Bom, a gente vai enxergar aqui várias funçõezinhas do primeiro grau. Então, olha só, esse primeiro termo aqui, ó, a gente vai enxergar uma função do primeiro grau aqui, ó, vamos chamar essa parte aqui, ó, de uma função g, aqui de uma função h, aqui de uma função w e aqui de uma função t. A gente tem várias funçõezinhas do primeiro grau. Então, nessa função g, essa função g de x, a gente vai ter exatamente x. E aí, para a gente resolver essa inequação, a gente vai ter que estudar o sinal de cada uma dessas funçõezinhas do primeiro grau que a gente tem aqui fazendo o produto. E para a gente estudar o sinal de qualquer função, a gente primeiramente tem que saber a raiz dessa função e depois fazer o gráfico relativo a essa função. Então, para a função g de x, vamos pegar essa função e igualar a zero para achar a raiz. Então, igualando a zero, a gente já sabe que a raiz é zero. Vamos fazer o gráfico dessa funçãozinha aqui, ó. O gráfico dessa função é uma reta crescente, porque o coeficiente angular aqui é positivo, e essa reta vai cortar o eixo x exatamente no zero. E aí, à direita do zero, a função é positiva, à esquerda do zero, a função é negativa. Como a gente está querendo resolver onde o produto é menor do que zero, onde esse produto dá zero não me interessa. Então, eu venho aqui na raiz e coloco uma bolinha aberta. Aqui, ó. Na raiz, eu coloco uma bolinha aberta. Ok? Beleza. Bom, agora vamos analisar essa segunda função, ó, essa função h, que é a função h igual a x menos 1. Fazendo o mesmo procedimento, vamos igualar a zero, para a gente achar a raiz. A raiz vai ser 1. E aí a gente faz aqui o esboço do gráfico, ó. H de x igual a x menos 1, o gráfico também é uma reta crescente. Vai cortar o eixo x, que é na raiz, que é 1. À direita de uma função é positiva, à esquerda é negativa e a raiz não entra. Então a gente faz uma bolinha aberta na raiz. Ok? A função w, w de x é igual a x menos 2. Igualando essa função a zero, a gente vai ter que a raiz é 2. E aí a gente vai fazer o gráfico. Vai ser uma reta crescente, cortando o eixo x no 2. À direita do 2 a função é positiva, à esquerda ela é negativa. E aqui a gente vai colocar uma bolinha aberta, por quê? Porque não tem o igual ali na nossa expressão. Certo? Não tem o igual aqui, ó. E aí a nossa função t, t de x é igual a x menos 3. Mesmo esquema, igualando a zero, achei a raiz igual a 3, vamos esboçar o gráfico. Esse gráfico será também uma reta crescente, vai cortar o eixo no 3, né, que é a raiz, a direita é positiva, a esquerda é negativa, e está aqui a raiz com a bolinha aberta. Agora, o que me interessa? Eu quero saber onde o produto dessas quatro condições, ó, onde isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso, é o quê? Menor que zero?
Para a gente fazer a coisa de forma organizada, vamos mostrar aqui o que a gente chama de quadro de sinais. Vamos montar um quadro de sinais relativo a essa situação que a gente tem. E como é que seria esse quadro de sinais? Seguinte, na primeira linha do quadro de sinais eu vou colocar as raízes. Então isso aqui é um eixo X, eu vou colocar as raízes. 0, 1, 2 e 3, que são as raízes que eu obtive aqui, ó. Nessa linha aqui eu vou colocar os sinais da função g. Aqui eu vou colocar os sinais da função h. Aqui eu vou colocar os sinais da função w. Aqui eu vou colocar os sinais da função t. E aqui eu vou colocar os sinais do produto. G vezes h vezes w vezes t. Ok? Para a gente poder localizar, ó, vamos fazer uns tracejadinhos aqui para a gente poder dividir as retas em regiões, né? Para a gente poder achar quando é que é positivo, quando é que é negativo. Então, a gente vai transferir essas raízes para cá, ó. 0, 1, 2, 3. Beleza? Então, vamos lá. Transferindo o sinal da função g lá para o nosso quadro de sinais. À direita do zero, vou ter que colocar de outra cor aqui para ficar legal para a gente ver. À direita do zero a função é positiva. Então aqui, ó, aqui está o zero. Ó. À direita do zero a nossa função é positiva, a função g. À esquerda do zero a função é negativa. Pronto, transferi para cá os sinais. A nossa função h, à direita do 1 ela é positiva, está aqui. À esquerda do 1 a nossa função h é negativa, tá vendo aqui? Agora a função w. À direita do 2, a função w é positiva. À esquerda do 2, a função w é negativa. E por último, os sinais da função t. À direita do 3, essa função t é positiva. À esquerda ela é negativa. Agora é só fazer o produto dos sinais. Então, ó, menos vezes menos, vezes menos, vezes menos, dá mais. Nessa região aqui, ó, menos vezes menos, vezes menos, dá menos, vezes mais, continua menos. Menos vezes menos, mais, vezes esses dois mais, mais. Menos vezes mais, vezes mais, vezes mais, dá menos. E aqui, mais vezes mais, vezes mais, vezes mais, dá positivo. O que o exercício quer que a gente resolva? Onde é que a função é menor que zero? Onde é menor que zero é onde ela é negativa. Ela é negativa aqui, ó, o produto, e é negativa aqui também, ó. Então, qual seria a solução dessa inequação que a gente acabou de achar? A solução dessa inequação, colocando aqui, ó, vai ser um x que está nesse intervalo ou um x que está nesse intervalo. Ou seja, a nossa solução será um x entre 0 e 1 ou um x entre 2 e 3. X entre 0 e 1 ou x entre 2 e 3, ficamos com a letra C. Ok? Legal. Outra. Nesse exemplo, eu quero saber quais são os valores de x que fazem com que essa inequação seja menor ou igual a zero. Ok, então vamos lá. Transferindo essa inequação para cá, ó, 4x menos 1 sobre x ao quadrado menos 2x mais 1, isso menor ou igual a zero. Esse tipo de inequação aqui, a gente está trabalhando com a razão entre duas funções. Então, essa inequação aqui, a gente chama de inequação quociente. Isso aqui é uma inequação quociente. E como é que a gente faz para resolver uma inequação quociente? Do mesmo jeito que a gente faz para resolver uma inequação produto. A única ressalva aqui é que na inequação quociente, pelo fato da gente ter um denominador, esse denominador aqui, ó, vamos estabelecer aqui uma condição de existência para essa inequação. Como a gente tem um denominador, esse denominador, ele antes de qualquer coisa, tem que ser diferente de zero. Então, a condição para a gente conseguir resolver essa inequação é que o denominador seja diferente de zero. Beleza. E para resolver? Exatamente do mesmo jeito que a gente fez na inequação produto. Vamos chamar essa funçãozinha aqui do numerador de f e vamos chamar essa funçãozinha do denominador aqui de g. Estudaremos o sinal das duas separadamente e depois faremos o quadro de sinais. Exatamente a mesma coisa. Então vamos lá. A nossa função f, ela é
4x menos 1. Como estudar o sinal dessa função? Primeiro a gente iguala a zero para achar a raiz. Então quando a gente resolver isso aqui, a gente vai passar o 1 para o lado de lá e o 4 dividindo. A raiz vai ser 1/4. E aí a gente vai fazer o gráfico dessa função aqui em relação ao eixo x. Isso aqui é uma reta. Essa reta vai ser crescente, porque o coeficiente angular ali é 4, positivo, né? Ela vai cortar o eixo x aqui na raiz, 1/4. Como lá na inequação a gente quer saber onde a gente quer que essa divisão seja menor ou igual a zero, então onde é zero também funciona. Então a gente vai incluir a raiz aqui na resposta. Então a gente faz uma bolinha fechada na raiz, ok? Então quando a gente tem o igual aqui, ó, a gente coloca uma bolinha fechada, ok? E a outra função que a gente tem é a função g de x igual x ao quadrado menos 2x mais 1. Vamos estudar o sinal dessa função? Igualando a zero, temos que achar as raízes, né? Aqui vai ser uma funçãozinha do segundo grau. Então, a princípio, a gente tem duas raízes. Vamos lá, então. A gente pode fazer isso aqui por soma produto, pensando da seguinte forma. Eu quero dois números que a soma é menos b sobre a, ou seja, vou fazer um rascunhozinho aqui, ó. A soma tem que ser menos b sobre a soma tem que ser 2. E o produto das raízes tem que ser c sobre a, 1. Então, quais seriam as duas raízes que somadas dão 2 e multiplicadas dão 1? 1 e 1, tá vendo? As duas raízes dessa funçãozinha aqui, ó, elas são iguais. Fazendo aqui o eixo x, como isso aqui é uma função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. E vai ser uma parábola com a concavidade voltada para cima, porque esse termo que acompanha o x ao quadrado é positivo. E como as duas raízes são iguais, essa parábola ela vai só encostar aqui no eixo x, ó. Ela vai encostar no eixo x aonde? No 1, beleza? Como aqui a gente tem o igual, a princípio a bolinha aqui seria fechada. Só que tem um problema. Esse x ao quadrado menos 2x mais 1, ele está no denominador, então ele não pode ser zero. Se ele não pode ser zero, as raízes não podem entrar na solução, porque se você substituir esse x aqui e esse x aqui por 1, aqui embaixo vai dar zero, e não pode acontecer isso. Então a gente tem que tirar esse 1 da solução. Por isso que a gente vem aqui no 1 e faz uma bolinha aberta para ele. Ok? Bom, agora a gente já estabeleceu os gráficos, vamos colocar só os sinais, ó. Para essa situação aqui, ó, à direita do 1/4 a função é positiva, à esquerda ela é negativa. Para essa funçãozinha aqui, ó, à direita do 1 a função é positiva, à esquerda do 1 a função também é positiva. Fazendo o quadro de sinais, fazendo o nosso quadro de sinais, a coisa vai ficar da seguinte forma. Na primeira linha a gente vai colocar as raízes. Uma raiz é o 1/4 com a bolinha fechada e a outra raiz é o 1 com a bolinha aberta. Ó, sinal da função f, que é o numerador, sinal da função g, que é o denominador, sinal da divisão dessas duas, que é exatamente o que a gente quer saber. Vamos passar essas raízes aqui para baixo, ó, essas retas tracejadas. E aí agora vamos transferir os sinais daqui para cá. Ó, à direita do 1/4 é positiva, a nossa função f. À esquerda do 1/4, a nossa função f é negativa. Agora, para a função g, à direita do 1 a função é positiva, à esquerda do 1 a função também é positiva. Vamos dividir os sinais? Menos dividido por mais dá menos, mais dividido por mais dá mais dividido por mais dá mais. A gente quer saber onde essa divisão é menor ou igual a zero. Ela é menor ou igual a zero exatamente aqui, ó. Então, qual seria a solução dessa inequação? A solução dessa inequação são todos os valores reais de x, tais que esses x sejam menores ou iguais a 1/4. Então, a gente ficou com a letra C. Ok? Beleza, vamos fazer mais. Essa inequação aqui, ó, eu quero resolver 2x² menos x ao cubo menor que zero. Bom, a gente não domina muito bem esses polinômios, né, de quarto grau e tal. Então vamos tentar fatorar isso aqui, ó. Quem que a gente pode colocar em evidência aqui? Eu tenho 2x² e tenho x ao cubo. Na verdade, eu vou colocar o x ao quadrado em evidência. Mas vocês vão entender por que eu vou fazer isso. Então, colocando o x ao quadrado em evidência, ó, 2x² dividido por x ao quadrado dá 2x². X ao cubo dividido por x ao quadrado aqui vai dar menos x. Beleza? E aí a gente quer
que esse produto aqui, ó, seja menor que zero. Tá vendo? Então, na verdade, a gente transformou isso daqui, que era do quarto grau, num produto de duas funçõezinhas do segundo grau, que essa função a gente domina bem. Vou chamar essa função aqui de f, vou chamar essa função aqui de g, estudar o sinal das duas e ver onde o produto delas é negativo. Ok? Então vamos lá. Função f de x é x ao quadrado. Como estudar o sinal dessa função? Bom, a gente vem aqui igual a zero. Se x ao quadrado é zero, significa que o x é zero. Vamos fazer o gráfico? Ó, isso aqui vai ser uma parábola com a concavidade voltada para cima. E aí, como as duas raízes, né, porque ela é uma função do segundo grau, são iguais, essa parábola só vai encostar aqui no eixo x. Aonde? No zero, que é a raiz. Como aqui ó, a gente não tem igual, aqui é só menor, não nos interessa onde esse produto dá nulo, né? Onde esse produto dá zero. Então a raiz ela não vai entrar. Então a gente vem cá e faz uma bolinha aberta nesse zero. A outra função que a gente tem que estudar o sinal é essa daqui, ó, 2x ao quadrado menos x. Então, estudando o sinal dessa função, temos que igualar a zero. 2x ao quadrado menos x igual a zero. E aí, ó, a gente pode, por exemplo, para achar essas raízes, colocar o x em evidência. Tá vendo? Isso aqui é um produto que dá zero. Então, para um produto dar zero, esse x aqui é zero, ou o 2x menos 1 é zero. Daqui a gente tira que o nosso x, resolvendo, ó, passo o menos 1 para cá e o 2 dividindo, é igual a meio. Portanto, a gente vai ter aqui uma parábola também, né, porque é uma função do segundo grau. A concavidade vai ser para cima e as raízes vão ser 0 e meio. A gente vai colocar com a bolinha aberta, por quê? Porque não tem o igual aqui, ó, onde a raiz não interessa para a gente. Estudando o sinal, só passando o sinal para cá. A direita do zero nessa função f, ela é sempre positiva. A esquerda do zero, a função também é sempre positiva. Olhando agora para essa função aqui, ó, a esquerda do zero a função é positiva, entre o zero e meio a função é negativa, a direita do meio a função é positiva. O que a gente quer? A gente quer saber onde o produto dessas duas funções é negativo. Então a gente vai fazer o nosso quadro de sinais. E aí, em cima desse quadro de sinais, a gente vai conseguir resolver tranquilo a nossa questãozinha. Ó. Então, na primeira linha, nós vamos colocar as raízes. Quais são as raízes? Ó, 0 e meio, né? 0 e meio, bolinhas abertas. Aqui nós vamos colocar os sinais da função f. Aqui nós vamos colocar os sinais da função g. E aqui a gente vai colocar os sinais do produto de f por g. Transferindo as raízes aqui para baixo, a gente vai ter 0 e meio. Então, ó, sinais da função f, que está aqui. Ó. À direita do zero, a função é positiva. À esquerda do zero, a função também é positiva. Função g, à esquerda do zero, a função é positiva. Entre 0 e meio, a função é negativa. À direita do meio, a função é positiva. Vamos fazer o produto dos sinais? Mais vezes mais dá mais vezes menos dá menos, mais vezes mais dá mais. A gente quer saber onde esse produto é menor que zero, ou seja, onde ele é negativo. Ele é negativo aqui, ó. Ok? Portanto, a nossa solução são todos os números reais que estão entre 0 e meio. Ok? E isso está aqui na letra A. Entendeu? E vamos fazer mais uma para a gente finalizar. A gente tem essa inequação aqui, ó. 2x menos 1 dividido por x maior do que 1. Bom, antes de mais nada, a gente tem uma condição de existência pelo fato da gente ter um denominador. Esse x aqui precisa ser o quê? Diferente de zero. Agora, uma coisa que é muito importante, que a gente não pode esquecer, é que numa inequação a gente não pode multiplicar cruzado. Por exemplo, eu não posso passar esse x aqui ó, multiplicando 1, porque a gente não sabe o sinal dele. Então, o jeito que a gente faz para resolver isso aqui é o seguinte, ó, 2x menos 1 dividido por x, passo 1 para o primeiro membro, e aí agora a gente vai tirar o mínimo aqui, ó. Então, quando aqui não tem nada é 1, o mínimo vai ser x. Então, ó, x dividido por x dá 1, vezes 2x menos 1 dá 2x menos 1. X dividido por 1 dá x, vezes menos 1 dá menos x. Isso tem que ser maior que zero. Dando aquela organizada, ó, 2x menos x vai dar x menos 1, dividido por x, isso tem que ser
maior do que zero. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar essa função aqui de cima de f, essa função aqui de baixo de g, estudar o sinal de cada uma delas e lá no quadro de sinais fazer a divisão destes sinais. Então vamos lá. Função f de x é a função x menos 1. Como estudar o sinal dessa função? Vamos igualar a zero. A gente acabou de achar que a raiz vai ser 1. Fazendo o gráfico, como a função é do primeiro grau e o coeficiente angular é positivo, tá vendo que é 1? A reta é crescente. Vai cortar o eixo x na raiz. Como não tem o igual aqui, tá vendo? A gente não coloca bolinha fechada, a gente coloca bolinha aberta. Se tivesse o igual, a gente colocaria bolinha fechada. Já vamos estudar o sinal, né? À direita da raiz a função é positiva, à esquerda da raiz a função é negativa. Agora estudando a função g, o sinal da função g, ó, g de x é igual a x, é super simples, né? Igualando a função a zero, a gente vai ter que a raiz é zero. E aí, pelo mesmo motivo do anterior, ó, o coeficiente angular aqui é 1, ó, então a gente tem uma reta crescente, vai cortar o eixo x na raiz, que é zero, e aí a nossa bolinha vai ser aberta. Essa bolinha vai ser aberta por dois motivos. Primeiro, porque não tem o igual aqui, né? E depois, porque o x também não pode ser zero, tá vendo? Então a gente tem que tirar o x igual a zero da resposta. Então por isso que a gente faz uma bolinha aberta nele. À direita do zero a função é positiva, à esquerda do zero a função é negativa. Agora o que a gente vai fazer é o nosso quadro de sinais. Como é que seria o quadro de sinais? Na primeira linha vamos colocar as raízes, 0 e 1. Na segunda linha vamos colocar os sinais da função f. Na terceira linha vamos colocar os sinais da função g. E na última linha o que interessa para a gente, os sinais de f dividido por g. Vamos colocar essas raízes aqui para baixo. Aqui é 0. Aqui é 1. E vamos transferir os sinais. Ó, na função f, à direita do 1 a função é positiva. À esquerda do 1 a função é negativa. Na função g, cujo gráfico é esse aqui, à direita do zero a função é positiva, à esquerda do zero a função é negativa. Faz o produto ou a divisão dos sinais, que dá na mesma. Menos dividido por menos dá mais, menos dividido por mais dá menos, mais dividido por mais dá mais. E a gente está querendo saber onde é o quê? Maior que zero. Então é maior que zero nessa região aqui, ó, e maior que zero nessa região aqui, ó. Portanto, qual seria a solução da nossa inequação? Seriam todos os números reais, de maneira que ou eles são menores que zero, ou eles são maiores do que 1. Isso vai ser exatamente menor que zero ou maior do que 1, letra B de bola. Valeu? Um abraço, gente!